Aloha e bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos a mais um Passou no Teste dos Transformers. No anterior nós vimos o G1, a versão de 1984, sendo também mencionado o filme de 1986. E hoje nós falaremos de Transformers Animated, criado pelo Cartoon Network Studios e lançado em dezembro de 2007 nos Estados Unidos e aqui em junho de 2008. Teve total de 3 temporadas e 42 episódios. Então, sem mais delongas, continuemos o teste. Vamos primeiro para a abertura. A questão da música foi legal que eles pegaram o original e colocaram de um jeito mais atual, com um rock bom e uns efeitos sonoros juntos, que deixou muito interessante. Também quanto ao visual é aquela coisa típica de anime, sabe? Mostrar cada personagem, tanto os heróis quanto os vilões, com um close em cada um. Também colocando umas cenas de ação, com no final os personagens aparecendo e por último o logo. E uma última coisa, eu não sei se começou aí, mas o som que eles fazem no final é bem legal. E agora passamos para a história. Aqui, como no anterior, vamos pegar o primeiro arco e falar sobre ele. O daqui também tem 3 episódios e é conhecido como Transformar e Avançar. É interessante como é que esse aqui trabalha. A princípio, nós percebemos que não se passa durante a guerra entre os Autobots e os Decepticons. Na verdade, a guerra acabou e agora eles vivem tempos de paz. Inclusive, as primeiras cenas nós ouvimos uma narração falando da época da guerra e de como os incríveis Autobots derrotaram bravamente os Decepticons e os derrotaram. E ao mesmo tempo são mostradas imagens dessa época. E essas imagens são inclusive cenas do G1. Eu admito, eu gostei da homenagem. Mas continuando, esse vídeo está sendo assistido por ninguém menos que Optimus Prime, que é o grande líder de um grupo de reparos de pontes espaciais. Sim, Optimus está nisso agora. Comandando esse grupo formado por seu amigo veterano de guerra Ratchet, os robôs de manutenção Bumblebee e Bulkhead e o jovem Prowl. Eles estão consertando uma ponte espacial em um setor de espaço bem desabitado, quando a ponte se ativa sozinha, fazendo várias pedras voarem para todos os cantos. E depois deles escaparem delas, eles veem um brilho entre algumas, sendo esse brilho o Allspark, a maior fonte de energia do universo. Logo em seguida, a nave deles detecta uma nave Decepticon se aproximando, mas não uma nave qualquer, a nave do próprio temível Megatron. Ratchet avisa para eles entrarem rápido na nave, levando esse objeto que eles encontraram, e lá ele explica que é o Allspark, e é hora deles escaparem dessa nave Decepticon. Enquanto isso, Megatron, percebendo essa energia vindo da nave dos Autobots, acredita que o Allspark que ele busca todo esse tempo esteja lá, e é hora dele pessoalmente pegar. Antes dele ir, Starscream se aproxima dele para desejar boa sorte e apunhala ele pelas costas, de forma não totalmente figurativa, colocando assim uma bomba nele. Megatron então vai até lá, então a sua explosão espontânea ocorre, avariando tanto Megatron quanto a nave Autobot. O Allspark então abre novamente aquela ponte espacial, fazendo com que eles sejam sugados para dentro e explodindo a ponte logo em seguida, impedindo que a nave Decepticon seguisse. Tendo certeza então de que Megatron foi destruído, Starscream se declara o novo líder dos Decepticons, mas é abandonado pelos outros logo em seguida. Tipo, instantaneamente. E a nave em seguida é avariada pela explosão da ponte. Reinado curto, mas acho que o Starscream estava acostumado com isso. Voltando para os Autobots, eles vão parar onde? Perto de Plutão, é claro, bem longe daqui, sem nenhuma chance de se aproximar. Tá, até parece, eles vêm parar perto da Terra. Quais as chances? E ainda enfrentando Megatron, a nave começa a entrar na atmosfera da Terra, e assim que Megatron chega perto do Allspark, Optimus consegue lançá-lo para fora da nave, fazendo queimar na atmosfera da Terra com parte do seu corpo, especificamente a cabeça, a mão e uns outros pedacinhos, caíssem perto de um celeiro, sendo descoberto por um jovem cientista. Mas voltamos para isso depois. E para evitar que a nave, que estava completamente avariada, caísse em uma cidade bem habitada, Optimus a direciona para um lago chamado Lago Erie, enquanto todos seguiam para seus compartimentos de adaptação, que depois que a nave cai dentro do lago, eles hibernam por 50 anos. Pelo menos não é tão drástico quanto 4 milhões. Depois somos apresentados a Detroit, que é a cidade líder da fabricação de robôs, todos feitos pela companhia Sumdac, liderados pelo gênio Isaac Sumdac, que agora está liderando uma excursão em seu laboratório, quando algo de errado ocorre na área de nanotecnologia, criando um monstro gigante. Sabe, problemas típicos. Com o local sendo evacuado, mas com a filha de Isaac, Sari Sumdac, ainda estando presa por lá. Passamos então para a segunda parte,
Com os humanos enfrentando esse monstro, um pedaço dele acaba caindo no lago, indo parar aonde? Na nave dos Autobots, fazendo com que o sistema de defesa ativasse, acordando nossos heróis. Eles então mandam uma câmera para dar uma olhada no que está acontecendo e percebendo que os humanos estão precisando de ajuda, e para não chamar a atenção, eles escaneiam algumas formas de vida daqui e vão para lá ajudar. Depois de bastante trabalho com o monstro gigante, Bumblebee ainda salva a Sari e faz uma rápida amizade com ela, mas com a luta finalmente acabando, Prowl está muito ferido e eles precisam voltar para a nave. Sari então, do jeitinho dela, consegue convencer o Bumblebee a levá-la junto, e na nave, tentando mantê-la em segredo, ele joga ela em um compartimento, e lá ele encontra o Allspark, que depois de uma troca de informações, o Allspark ainda atinge a chave que a Sari carrega no peito, transformando assim essa chave. Sari é descoberta por Optimus e depois ela ainda acaba salvando a vida do Prowl graças à sua nova chave. Então os Autobots a levam de volta e mostram aos humanos que eles buscam paz. Mas quando a chave foi usada no Prowl, ela acabou lançando um rastro de energia que chegou até a nave Decepticon, onde estava ninguém menos que Starscream, que resolve ver do que se trata. Passando então para a terceira parte, depois de tudo isso, eles são apresentados para o resto da cidade como heróis e passam a conviver com eles aprendendo mais sobre esses seres orgânicos, que eu acredito inclusive que todos ficamos curiosos de quantos detalhes a Sari contou nessa cena pro Optimus, com inclusive a Sari dando uma nova casa, entre aspas, para eles ficarem por um tempo. Os 5 então são cada vez mais conhecidos por seus feitos, quando em um evento da cidade, Starscream aparece pronto para acabar com eles. Após se enfrentarem, Starscream mostra o quão superior os Decepticons são, revelando que a derrota de Megatron sequer foi crédito dos Autobots, e sim dele mesmo. Então ele faz Bumblebee, que foi bem ferido, e alguns outros humanos de reféns, para poder conseguir o Allspark. Os Autobots resolvem trabalhar de vez como um time, juntamente com a Sari, e após um ousado plano de resgate, a batalha contra Starscream pelo Allspark começa. Mas Starscream acaba conseguindo pegar o Allspark e começa a usar isso para destruir tudo. Optimus então começa o confronto final, fazendo com que nisso o Allspark criasse uma enorme explosão de energia que faz com que Starscream desaparecesse e Optimus, mesmo conseguindo o Allspark, ficasse todo arrebentado e acabasse desligando com sequer a chave conseguindo consertá-lo. Mas graças ao Allspark estar lá por perto, ele consegue ser trazido de volta. Esperavam o quê? É só o primeiro arco. Nisso, os Autobots acabam ficando na Terra com a nave deles ainda arrebentada, consertando tudo que foi destruído por causa da batalha deles com o Starscream e ainda sendo vistos como heróis. Mas sequer suspeitando que todo esse império robótico das indústrias Sundek, que cercam a cidade inteira, na verdade tem como principal pilar o velho amigo deles, Megatron. Após isso, o desenho se trata deles resolvendo alguns problemas que vão surgindo, mas de tempo em tempo aumentando os problemas deles com os Decepticons, principalmente Megatron. E quanto aos personagens, começamos com o grande Optimus Prime, dublado no original por David Kaye e aqui por Alexandre Marconato. Novamente líder dos Autobots. Bom, pelo menos esse grupo. O que eu gostei é que aqui eles melhoraram muito a personalidade do Optimus. Como? No anterior, o Optimus era aquele líder sábio que se preocupa mais em ajudar seus companheiros Autobots e humanos do que vencer uma batalha e não está disposto a sacrificar ninguém além de si pelos seus ideais. Mas o que eu gosto nesse aqui é que ele busca também ser muito mais próximo de seus companheiros. Ele tem essa ideia de ser um herói, mas também mostra o quanto se importa com os outros membros do grupo, querendo ser sempre mais próximo, ajudar eles em qualquer coisa que possa estar precisando, mostrando que ele não os vê como um exército, mas sim como amigos, uma família. Ele também parece ter um passado obscuro. Como mostrado no início, esse grupo que acompanhamos são operários de pontes espaciais, que nenhum deles é sequer levado a sério. Mas ele revela que já treinou com a guarda de elite Autobot, então algo aconteceu para ele estar lá. Ele também faz aquele típico personagem meio ingênuo, que não entende como as coisas ocorrem aqui na Terra, mas o bom é que não afeta nada no enredo e é usado mais como alívio cômico. Depois nós temos Ratchet, dublado no original por Corey Burton, sim, o primeiro Shockwave, e aqui por Sidney Lila. E por algum motivo, no dublado, eles começaram a chamar ele de Ratted, sei lá porquê. Aquele é o típico veterano de guerra, sabe? Aquele personagem mais rabugento, meio distante dos outros, que não gosta muito do estilo dos mais jovens, fica falando coisas no estilo estou muito velho pra isso, então não sirvo mais pra essas coisas. Mas o bom é que, com o tempo, a gente vai vendo um pouco do que ele passou nessas épocas de guerra, e a gente também vai vendo ele se relacionando mais com os outros, mostrando quanto ele se preocupa com eles. Claro, ele também é o médico do grupo, como sempre. Depois nós temos Prowl, dublado no original por Jeff Bennett e aqui por Fritz Gianvito. Primeiro é estranho que parece que eles resolveram trocar a personalidade do Prowl depois do primeiro arco.
No arco que eu descrevi, o Prowl é colocado como um jovem arrogante que acha que sabe de tudo e pode fazer qualquer coisa sozinho sem ajuda e constantemente precisa ser provado do contrário. Depois disso, ele adquiriu uma personalidade mais zen, meio monge, querendo entrar cada vez mais em contato com a natureza e aprender mais desses seres orgânicos que ele acabou de conhecer. Pra mim, mesmo que seja um pouco explicado na terceira temporada, ainda é uma mudança bem drástica. Ele é o personagem mais legal entre os Autobots, mas ao mesmo tempo é meio que mais ridículo. Como assim? Ele já é um robô gigante, alienígena, que vira uma moto e joga lâminas. Agora ainda colocam ele como um samurai barra ninja, seguindo todo um bushido cybertroniano. Sim, eles criaram toda uma cultura oriental cybertroniana. E aí dá aquela sensação de uma apelação, de querer colocar tudo que um garoto gosta em um só personagem. Assim, ele ainda é bem legal, é bem interessante a relação dele com os personagens, mas sempre que ele começa a falar dessas técnicas cyber ninja, dá um pouco de vontade de rir. Depois nós temos Bulkhead, dublado no original por Bill Fagerbakke e aqui por Fábio Moura. Dentre todos eles, eu acho que ele é o mais recente no Transformers em geral. Aqui ele faz o típico fortão, grandão, mas bem estabanado, e eu admito que se irrita de vez em quando. Eu não tenho problemas com personagens assim, quando é do tipo de coisa que é usado pra montar o personagem, ou então como alívio cômico, mas quando afeta o enredo, aí me incomoda. E isso acontece uma ou duas vezes na primeira temporada. E o pior é que não podemos ficar com raiva dele, porque isso também incomoda ele. Mas com o tempo a gente vai conhecendo ele melhor, o jeito gentil e carinhoso dele o deixam bem carismático, e a partir do final da segunda temporada ele vai apresentando algumas novidades impressionantes. E por último dos Autobots nós temos o sempre querido Bumblebee, dublado no original por Bumper Robinson e aqui por Márcio Araújo. Aqui ele é chato, arrogante, principalmente pela ideia dele ser o mais rápido entre eles, e totalmente irresponsável. E eu até que gostei desse estilo dele aí. Normalmente esse jeito pode me irritar, mas acho que o que eu gosto aí é a forma como os outros reagem a isso, como eles notam como o Bumblebee é chato, e às vezes até zoando esse jeitinho dele, mas acho que o que é mais interessante é que o Bumblebee é meio que o maior elo entre os Autobots. Assim, é interessante a amizade entre o Optimus e o Ratchet, o respeito entre o Bulkhead e o Prowl, mas o contraste de todos com o Bumblebee é o mais interessante. O jeito arrogante dele com a liderança e trabalho de equipe que o Optimus tenta fazer, ou o estilo alegre e responsável que é totalmente o oposto do Ratchet, ou o jeito espertinho dele com o jeito correto e meio ingênuo do Bulkhead, e até o estilo barulhento e chegado à tecnologia que é totalmente o oposto do Prowl. E isso é interessante pra gente conhecer um pouco de cada um e ver a relação deles crescendo. E quanto aos personagens humanos, primeiro nós temos o Capitão Carmen Fanzone, dublado no original por Jeff Glenn Bennett, e aqui por Antônio Moreno e depois por Sidney César. Ele odeia máquinas. Sim, tanto que esse é o bordão dele. Toda hora ele tem que falar, é por isso que eu odeio essas máquinas. Mas mesmo que em alguns momentos ele pegue meio pesado com os Autobots, ele ainda os respeita e os vê como aliados. Ele é até bem parecido com o Ratchet e até uma boa ajuda para os Autobots quando pode. Depois nós temos Isaac Sumdac, dublado no original por Tom Kenny e aqui por Renato Márcio, criador de todo o império robótico que cerca a cidade. Odeia guerras e a ideia de construir robôs ligados a isso. Ele também é meio que viciado em trabalho e até meio ingênuo a ponto de em quase toda a primeira temporada ele ser enganado pelo Megatron, o que o faz pensar que este é um Autobot e não queria que seus amigos o vissem desse jeito. Mas quando é necessário ele sabe tomar as rédeas da situação e também mostra o seu amor pela sua pequena Sari e até traz alguns mistérios mais pra frente. E também a partir de um momento ele mostra que também pode ser bem engraçado. E por último, é claro, nós temos nossa pequena Sari Sumdac, dublada no original por Tara Strong. Pra quem não conhece a Tara, é como se ela fosse o Guilherme Briggs dos Estados Unidos, dublou o universo inteiro mais uns 3. E aqui por Flora Paulita. E eu já deixo bem claro, eu não te conheço, Flora, mas já declarei amor a você só por causa dessa referência. Quer dizer, eu tenho certeza que você foi um ótimo Medabot. Ela é a personagem humana que serve igual a April O'Neil das Tartarugas Ninja de 87. Mostra pros nossos heróis como funcionam as coisas aqui na Terra e também aprende um pouco mais sobre eles. A princípio ela pode parecer uma personagem que só está lá pra ser um personagem humano da vez, também pra fazer algumas missões, nada demais, mas eu garanto que ela é bem carismática, bem divertida, e assim como Bumblebee, ela não tem nenhuma responsabilidade, deixando as situações que os dois entram muito engraçadas também. Claro, também de vez em quando um pouco irritante, mas na minha opinião é uma grande minoria. Além disso, ela também é a guardiã da chave com os poderes do Allspark, mas, por ela só ter 8 anos, é claro que ela também vai usar isso de vez em quando para benefício próprio. Até aí ok. Mas a partir do início da segunda temporada, as coisas que ela descobre, o que ela passa, a empatia que a gente sente por ela é enorme. E na terceira, nossa! É onde ela passa de simplesmente uma personagem que eu gosto bastante para um dos meus personagens favoritos. E ela me impressionou pra caramba. Além disso, nós também temos vários personagens trazidos de volta como referências do G1.
como Rodimus Prime, Jazz, Cliffjumper, Blur, que até trouxeram de volta o John Moshita pra dublar ele. R.C. Brown, Ultra Magnus e até o Ômega Supremo, dentre vários outros. Sem contar que, inclusive, os personagens humanos ganharam referências, como o cachorro-rouba da série se chamar Sparkplug, que inclusive faz mais sentido que um cara ter esse nome. Ou então como apareceu um Spike e uma Carly, que inclusive tá prestes a ter um bebê. Mas assim, são aquelas típicas referências que a grande maioria não é de suma importância, mas é mais feito como fanservice pros fãs do G1. E se você entende do G1, pelo menos pelo meu vídeo anterior, já é o suficiente pra te fazer gostar quando eles aparecem. E antes de falar dos vilões, acho que posso mencionar os outros personagens, como o Weird Al Yankovic. Sim, eu sei que o nome dele é Rack Gary, que ele também existia na continuação do G1, mas aqui eu só chamo ele de Weird Al Yankovic. Por quê? Porque eu não vejo nada demais nele além dele ser dublado pelo Weird Al Yankovic. Mas ele consegue ser engraçado em alguns momentos. Também temos Constructbots, ou Constructicons, que eles são simplesmente estereótipos de construtores, e que os episódios focados neles simplesmente me irritam. De verdade. Mas bom é que são só 3. E pra finalizar, é claro, nós temos os Dilobots. Sendo a princípio feitos como atração para ensinar sobre dinossauros, mas depois eles estragaram e enquanto o professor Sumdeck tentava consertá-los, Megatron os alterou para enfrentarem os Autobots. Depois dos Autobots os derrotarem, Prowl percebeu que havia algo mais neles, algum tipo de vida, e por isso os escondeu em uma ilha remota, que lá eles vivem bem na deles, mas por terem um cérebro pré-histórico, são facilmente manipuláveis por reforço positivo ou negativo. Mas em outros momentos também podem ser bem arrogantes. E finalmente os vilões, lembrando que apenas falarei dos que têm mais importância. Primeiro temos Meltdown, dublado no original por Peter Stormare, ou Peter Stormare, não sei como é que pronuncia, e aqui por Renato Soares. Conhecido antes como Prometheus Black, um inventor rival do Isaac Sumdeck, que não gosta de máquinas e por isso se concentra em biotecnologia. Ele sente inveja do Isaac por tudo que seu rival faz se tornar ouro, por suas palavras, ao contrário dele. Até que ele pega uma amostra de fluido dos Autobots e ao tentar criar algo com isso, um acidente ocorre e aí ele vira esse ácido ambulante que derrete praticamente tudo que ele toca. Ele busca continuar seus experimentos, tentando criar seres humanos que podem se transformar, assim como os Autobots, além também de querer se vingar do Sumdeck. Depois nós temos Lockdown, dublado no original por Lance Henriksen, sei lá também como se pronuncia, e aqui por Guilherme Lopes, com participações do Wellington Lima e depois por Wagner Santos. Um caçador de recompensas que antes era um Autobot, que não se tornou um Decepticon, mas prefere trabalhar para eles por esses oferecerem propostas melhores. Também tem ligações com Ratchet e com Prowl, além de ter aquela mania legal de caçadores de recompensa de sempre querer ficar com algum troféu de suas caças. Depois nós temos Black Arachna, dublada no original por Chris Summers, e aqui por Adriana Pizzardini. Conhecida antes como Elita 1, parceira de Optimus e de Sentinel Prime. Aventureira até que em um problema com uma nave Decepticon em outro planeta, ela é atacada por algumas aranhas orgânicas gigantes, perto de muito Energon ou Energon, fazendo com que explodisse e afetando ela e tornando ela meio orgânica e meio cybertroniana. Optimus, por não conseguir sinais de vida dela, meio que a abandona, e nisso ela se sente traída pelos Autobots, também odeia o seu novo estado, e nisso ela busca alguma forma de voltar ao normal tentando de tudo, não se importando como isso possa afetar qualquer outro. Depois nós temos Soundwave, dublado no original por Jeff Bennett e aqui por Mauro Eduardo Lima, e eu vou ser sincero, comparado com o do G1 ele é meio que um passo para trás. Começa como um brinquedo para a Sari do Isaac, que Megatron altera para que toda vez que ele recebesse uma carga da chave, ficasse maior e mais forte, e assim pudesse se tornar um novo corpo para este. Mas em uma das cargas, Soundwave acabou ganhando consciência própria e, observando por lógica, não gostou da ideia de humanos comandarem nas máquinas e que deveria ser o oposto. Então ele faz uma rebelião, controlando as máquinas por ondas sonoras. O bom é que na terceira temporada ele volta com um plano melhor, mais forte, mais ameaçador e até com Laserbeak. No geral ele é bom, mas não tanto quanto a sua versão anterior. Agora, se ele tivesse um Ravage, quem sabe? Agora passando para o grupo principal dos Decepticons. Temos primeiro Lugnut, dublado no original por David Kaye, aqui por Antônio Moreno no primeiro episódio, depois por Carlos Campanile e depois por José Carlos Guerra. Servo mais leal de Megatron. Não é muito esperto, mas é muito forte, conseguindo até superar o Bulkhead. Além também de seus truques serem um estouro. Desculpa. Depois nós temos Blitzwing, dublado no original por Bumper Robinson e aqui por Wellington Lima. Sim, ele já existia na versão anterior também. Aqui ele possui tripla personalidade. Uma esperta, uma estressada e outra retardada. Ele tem também canhões com poder de fogo e gelo, é bem habilidoso, mas suas personalidades podem se tornar um grande ponto fraco. Depois nós temos Shockwave, dublado no original por Corey Burton e aqui por Ulisses Bezerra. E eu já coloco, ele é bem mais interessante que o do desenho do G1. É que ele é um Decepticon disfarçado na guarda de elite Autobot, e ele aparece a partir da metade da segunda temporada. E eu já deixo bem claro,
desde quando ele aparece, já mostra que o nível do desenho vai mudar. E como vai mudar? É que ele vai tentar de tudo para evitar que seu disfarce seja revelado. Pra vocês terem uma ideia, um personagem que eu já mencionei antes, e que também aparece na versão do G1, revela ser uma possível ameaça para o disfarce de Shockwave. Então ele... Uou! De verdade, eu não vou contar, mas essa cena vai ficar pra sempre no meu cérebro, porque foi aqui onde eu tive a minha amostra que esse desenho pode ir mais longe. E antes de passar pro próximo, já deixar bem claro, eu te odeio, Shockwave. Continuando, também temos o sempre confiável Starscream, dublado no original por Tom Kenny, e aqui por Ricardo Sawaya, depois por Armando Tiraboshi. Continua sendo aquele excêntrico, arrogante, com sede por poder e de ser o líder dos Decepticons. Mas a partir do momento ele começa a agir de um jeito bem diferente, criando um lado bem próprio e até uma batalha tripla de vez em quando. Mas assim, no geral, na gigantesca parte do tempo, ele é um bom personagem, bem divertido, ele tem muitos problemas, que demonstra bem o seu lado Starscream. E por último nós temos Megatron, dublado no original por Corey Burton e aqui por Afonso Amajones. Na minha opinião, melhor Megatron de todos. Por quê? Porque esse é esperto. Eu não tô chamando os outros de burros, apesar de manter ao seu lado o cara que constantemente quer te matar e tomar o seu lugar, não seja a escolha mais esperta. Mas vamos por partes. Primeiro, a forma como esse Megatron é colocado. Ele é como se fosse uma lenda entre os Autobots. Tanto que no primeiro episódio, a forma como o Ratchet fala dele, como o Bumblebee reage, já demonstra essa grandeza. E o Megatron sequer sabe e sequer liga pra quem são esses Autobots que ele enfrenta. Além disso, eles também fazem um bom papel com a primeira luta, em que Megatron enfrenta os 5 juntos, além dele estar todo arrebentado por causa do Starscream e quase os vence. Então assim, é uma boa forma de chamar atenção e nos fazer querer saber como seria uma luta com o Megatron a todo vapor. E por último, a esperteza. Todos já conhecemos aqueles típicos clichês de vilões que hoje em dia a gente vê e fica tirando sarro, aquelas escolhas horríveis que eles fazem só pra manter aquele estereótipo do vilão arrogante. Aqui quase todas as escolhas e ações do Megatron parecem totalmente legítimas. Faz sentido ele agir daquele jeito, como por exemplo quando ele resolve deixar o orgulho dele de lado para melhorar a situação, que a gente consegue ver o quanto isso corrói ele por dentro, ou quando ele só depende simplesmente da sua lábia. Tudo o que ele faz, toda a forma como ele age, carrega muito bem o nome Megatron. E como considerações finais, o desenho teve uma boa primeira temporada, que apresentou todo o universo e os personagens e as situações muito bem, com 16 episódios. Uma segunda temporada com bem altos como o início e o final, e bem baixos como os episódios focados nos Constructicons, mas ainda trazendo muita profundidade e curiosidade, tendo 13 episódios. E uma terceira temporada que, como eu posso descrever? Primeiro, eu te odeio, Shockwave. Segundo, essa temporada teve momentos brilhantes, outros muito bons e interessantes, e mais um episódio dos Constructicons, mas que finalizou muito bem e mexeu muito com os sentimentos. Ela é considerada por alguns como underrated, que quer dizer que não foi tão aclamada quanto merecia. Acho que por um estilo anime meio infantil, com o formato dos personagens, e principalmente por causa da Sari, muitos teriam imaginado que funcionaria como o Rescue Bots funciona, que é um desenho totalmente infantil. Mas não se deixe enganar. Então assim, pra quem não conhece Transformers e gostaria de conhecer ou só conhece os filmes do Michael Bay, eu sugiro essa série. É mais atual, mais curta e os personagens ainda são muito carismáticos. Tem 42 episódios e que consegue prender bem sua atenção com o passar do tempo. E que pode ser uma boa forma de você entrar e conhecer mais sobre esse universo. Eu sei que foi uma boa forma pra mim. Pra quem conhece algumas coisas do G1, personagens, alguns arcos, o filme de 86, eu sugiro também. Com todas as referências que eles colocam, o carinho e respeito que eles mostram por aquela série anterior, até pra quem só conhece os personagens pelo meu vídeo anterior, tem chance de abrir um sorriso ao vê-los aqui. E para os fãs mais hardcore, eu já aviso. Alguns personagens não ficam tão bons aqui, como os Constructicons, mas outros ficam muito bons, como o Optimus e o Megatron. No final eu sugiro pra todos esses que eu falei agora. Quem gostar de Transformers, quem gostar de uma boa história que vai progredindo aos poucos, pra quem gostar também simplesmente de uma ação com esses robôs gigantes, a arte é muito boa, as cenas de ação e a interação entre os personagens bem legais. Você consegue achar fácil para assistir online e tem inclusive na Netflix de boa pra você assistir. Bom, então é isso. No próximo vídeo falaremos sobre Transformers Prime e com algumas observações de Robots in Disguise. E aí então veremos se essa série realmente passa no teste. Agradeço a todos, espero que tenham gostado. Não esqueça de avaliar, comentar, sugiram outras séries para vermos se passaram no teste. E até a próxima. Eu sou John, Juiz das Eras, e aloha!